Há momentos na vida em que tudo o que conhecemos sobre a realidade se desmancha, e por uma fração infinitesimal de tempo, tocamos algo que não pertence a este mundo. Uma paz que não faz sentido diante das circunstâncias. Uma quietude que silencia até os pensamentos mais barulhentos. Um estado de graça tão profundo que, quando passa, deixa a pessoa permanentemente mudada. Esta é a história de uma mulher que experimentou essa paz impossível no momento mais aterrorizante da sua vida, quando estava literalmente morrendo. E o que aconteceu naqueles minutos entre a vida e a morte revelou verdades que nenhuma filosofia ou religião tinha conseguido ensinar antes. Ela voltou diferente. Voltou sem medo. Voltou sabendo algo que a maioria de nós passa a vida inteira sem descobrir. E talvez, ao ouvir o que ela viveu, você comece a entender que a morte não é o fim que nos ensinaram a temer, mas uma passagem para algo tão belo que nossas palavras não conseguem fazer justiça. Seu nome era Cecília. 38 anos, enfermeira numa unidade de terapia intensiva, divorciada, mãe de gêmeos de 9 anos. Ela era daquelas pessoas que vivem em constante movimento, sempre ocupada, sempre preocupada, sempre planejando o próximo passo. Sua mente nunca descansava. Mesmo quando o corpo parava, a cabeça continuava girando, fazendo listas mentais de tudo o que precisava fazer, repassando conversas que teve, antecipando problemas que poderiam surgir. A ansiedade era sua companheira constante desde a adolescência, aquela voz interior que nunca se calava, que sempre encontrava algo para se preocupar, que transformava cada pequeno problema numa catástrofe potencial. Ela tinha aprendido a funcionar apesar disso. Tomava medicação. Fazia terapia quando podia pagar. Praticava técnicas de respiração que funcionavam mais ou menos. Mas no fundo, Cecília nunca tinha conhecido verdadeira paz. Não o tipo de paz que as pessoas descrevem em retiros espirituais ou meditações profundas. Sua mente era um lugar barulhento, caótico, constantemente agitado como um mar em tempestade. E ela tinha aceitado que era assim que seria para sempre. Algumas pessoas nascem calmas. Ela não era uma delas. Trabalhava turnos duplos sempre que podia porque precisava do dinheiro extra. Os gêmeos estavam crescendo, as contas só aumentavam, e a pensão do ex-marido mal cobria o básico. Naquela terça-feira de março, ela estava no meio de um turno de 12 horas quando começou a sentir algo estranho. Uma pressão no peito. Não dor exatamente, mas um desconforto que foi aumentando gradualmente ao longo da manhã. Ela ignorou. Enfermeiras são péssimas pacientes, sempre minimizando os próprios sintomas, sempre achando que podem aguentar só mais um pouco. Ela tinha pacientes para cuidar. Não tinha tempo para estar doente. Mas às 2 da tarde, enquanto ajustava o soro de um paciente, a pressão se transformou em dor. Uma dor aguda, cortante, que irradiava do peito para o braço esquerdo. E Cecília, que tinha visto sintomas suficientes para reconhecer, soube imediatamente o que estava acontecendo. Estava tendo um infarto. Aos 38 anos, sem histórico cardíaco, sem fatores de risco óbvios além do estresse crônico e da genética traiçoeira que ela não sabia que carregava. O pânico veio primeiro. Aquele terror primitivo de perceber que seu próprio corpo estava falhando, que a máquina que você sempre assumiu que funcionaria simplesmente decidiu parar de obedecer às regras. Ela cambaleou até o posto de enfermagem e conseguiu dizer para a colega: "Acho que estou tendo um infarto." E então o protocolo que ela conhecia tão bem, que tinha executado dezenas de vezes para outros pacientes, foi executado para ela. A maca. O monitor cardíaco. A equipe se mobilizando. O médico sendo chamado. E através de tudo isso, Cecília estava apavorada de uma forma que ia além do medo da morte. Era o medo de deixar os filhos. O medo de que eles crescessem sem ela. O medo de que tudo pelo que tinha lutado terminasse num corredor de hospital numa terça-feira comum. Eles a levaram correndo para a sala de emergência. Ela ouvia as vozes ao redor, sabia o que cada comando significava, entendia a gravidade pelos tons urgentes. Tentava se concentrar na respiração, mas a dor era intensa demais. E então algo começou a mudar. A dor, que estava aumentando exponencialmente, de repente plateou. Não diminuiu, mas parou de piorar. E Cecília sentiu algo estranho acontecendo.
Uma sensação de distanciamento. Como se estivesse se afastando do próprio corpo. Como se estivesse flutuando ligeiramente acima de si mesma. Ela viu os médicos trabalhando. Viu a agulha sendo inserida no braço. Viu o desfibrilador sendo preparado. E uma parte dela, a parte racional treinada em medicina, entendeu que estava piorando. Que estava perdendo consciência. Que estava, tecnicamente, morrendo. Mas a coisa mais estranha estava acontecendo. Em vez de mais pânico, em vez de mais medo, ela começou a sentir algo completamente diferente. Algo que não tinha nome. Algo que sua mente ansiosa e barulhenta nunca tinha experimentado antes. Estava começando a sentir paz. Não era uma paz pequena. Não era alívio temporário ou calma superficial. Era uma paz absoluta. Total. Completa. Como se cada célula do corpo, cada pensamento da mente, cada parte da sua existência tivesse de repente alinhado numa harmonia perfeita. A dor estava lá ainda, ela podia perceber, mas era distante agora, como se pertencesse a outra pessoa. E a voz na cabeça, aquela voz ansiosa que tinha sido sua companheira constante por 38 anos, aquela voz que nunca, nunca se calava, de repente estava em silêncio. Completo, absoluto silêncio. E naquele silêncio, Cecília ouviu algo mais. Ou melhor, sentiu. Não era som. Era presença. Como se o espaço ao redor dela tivesse ficado denso com algo invisível mas absolutamente real. E então ela viu. Não com os olhos físicos, porque estava quase certa de que seus olhos estavam fechados, mas viu com algo mais profundo. Viu luz. Não a luz artificial do hospital, não a luz comum que conhecemos. Mas uma luz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Uma luz que tinha textura, temperatura, presença. Uma luz que era, de alguma forma impossível de explicar, viva. E naquela luz, havia formas. Figuras. Ela não conseguia ver detalhes, não conseguia definir rostos ou contornos exatos, mas sabia que havia presenças ali. Muitas delas. Ao redor da maca onde seu corpo estava deitado. Ao redor da equipe médica que trabalhava freneticamente. E a sensação que emanava daquelas presenças era de amor tão puro, tão intenso, tão incondicional, que Cecília sentiu como se tivesse passado a vida inteira com fome sem saber, e agora finalmente estava sendo alimentada. Era amor sem julgamento. Amor sem expectativa. Amor sem condição. Apenas amor puro, derramado sobre ela como água sobre terra seca. E a paz. Meu Deus, a paz. Era como se todo o sofrimento que já tinha experimentado, toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, tudo tivesse sido apenas uma tempestade na superfície de um oceano, e agora ela estava afundando, afundando até as profundezas onde a água é perfeitamente calma, perfeitamente quieta, perfeitamente em paz. E naquelas profundezas, ela entendeu algo. Entendeu que estava morrendo. Que seu coração estava parando. Que os médicos estavam lutando para trazê-la de volta. Mas a coisa mais estranha era que ela não se importava. Não porque quisesse morrer. Mas porque naquele estado de paz absoluta, morte e vida pareciam apenas palavras, apenas conceitos, apenas transições de um estado para outro. E não havia medo. Simplesmente não havia medo. Uma das presenças se aproximou. Cecília não viu o movimento exatamente, mas de repente havia uma figura mais próxima que as outras, mais definida, mais presente. E embora não tivesse rosto que ela pudesse descrever, ela sentiu que estava sendo olhada. Vista. Conhecida. Não apenas conhecida superficialmente, mas conhecida completamente. Cada pensamento que já teve. Cada medo. Cada alegria. Cada falha. Cada triunfo. Cada momento secreto que nunca compartilhou com ninguém. Tudo visto. Tudo conhecido. E ao invés de vergonha, ao invés de querer se esconder, ela sentiu apenas aceitação. Porque aquele olhar não julgava. Apenas testemunhava. Apenas amava. E então veio comunicação. Não em palavras.
Não em sons, mas em impressões, em conhecimentos que simplesmente apareciam na consciência dela como verdades auto-evidentes. A primeira impressão foi: você está segura. Não apenas fisicamente segura, embora isso também. Mas segura num sentido mais profundo. Segura numa forma que transcendia circunstâncias. Segura porque era amada. Segura porque era conhecida. Segura porque, não importava o que acontecesse com o corpo na maca, a essência do que ela era continuaria. Não poderia ser destruída. Não poderia ser perdida. Era eterna. A segunda impressão foi: não há nada a temer. E Cecília entendeu que isso não era apenas sobre a morte. Era sobre tudo. Toda a ansiedade que tinha carregado pela vida. Toda a preocupação sobre o futuro. Todo medo sobre não ser boa o suficiente, não fazer o suficiente, não ter o suficiente. Tudo isso era baseado numa ilusão fundamental. A ilusão da separação. A ilusão de que estava sozinha navegando um universo indiferente. Mas não estava sozinha. Nunca estivera. Estas presenças, estes seres de luz que não conseguia nomear mais que reconhecia numa parte profunda da alma, sempre estiveram ali. Não apenas agora, no momento da morte, mas sempre. Cada dia. Cada noite. Cada momento de medo e cada momento de alegria. Sempre presente. Sempre próximo. Apenas invisível aos olhos físicos ocupados demais olhando para preocupações mundanas. A terceira impressão foi a mais surpreendente: você pode escolher. E com essa impressão veio uma compreensão. Ela estava num ponto de decisão. Podia continuar. Podia deixar o corpo para trás e seguir para onde quer que aquela luz levasse. E uma parte dela queria. Porque naquele estado de paz absoluta, a ideia de voltar para a ansiedade, para as preocupações, para o mundo barulhento e caótico de antes, parecia quase insuportável. Ou podia voltar. Podia retornar ao corpo. Mas se voltasse, seria diferente. Porque levaria consigo a memória desta paz. A certeza deste amor. O conhecimento de que morte não é fim, e vida não é tudo o que existe. Cecília pensou nos filhos. Não com a ansiedade frenética que normalmente acompanhava pensamentos sobre eles, mas com uma clareza calma. Eles ainda precisavam dela. Não porque ela era indispensável de forma que inflasse o ego, mas porque ainda havia lições para ensinar, amor para dar, momentos para compartilhar. E ela percebeu que queria voltar. Não por medo de deixá-los, porque o medo tinha desaparecido completamente. Mas por amor. Por escolha. Por desejo genuíno de completar o que tinha começado. No momento em que fez a escolha, a presença mais próxima pareceu sorrir. Ela não viu um sorriso, mas sentiu. Sentiu aprovação. Sentiu apoio. E sentiu algo mais. Sentiu uma promessa silenciosa. A promessa de que, embora estivesse voltando para o mundo físico, embora estivesse retornando ao corpo com todas suas limitações, ela não estava voltando sozinha. Estas presenças continuariam próximas. Esta paz, embora não pudesse ser mantida em intensidade total no mundo físico, deixaria uma marca permanente. Um lugar dentro dela que podia acessar. Uma lembrança viva que podia revisitar sempre que precisasse lembrar que há mais na realidade do que olhos podem ver. E então, como se alguém tivesse apertado um botão, ela foi puxada de volta. Não suavemente, mas abruptamente. Como ser arrancada de água morna e jogada em água gelada. A dor voltou, intensa e imediata. Os sons voltaram, alto demais, caótico demais. A luz do hospital, que antes era suave e distante, agora era dura e ofuscante. E ela ouviu uma voz, a voz do médico, dizendo: ela voltou. Ritmo sinusal normal. Cecília, você pode me ouvir? Ela abriu os olhos, piscando contra a luz fluorescente, desorientada, tentando reajustar a realidade física. Tudo parecia demais. Muito barulhento. Muito brilhante. Muito intenso. Como se seus sentidos tivessem sido calibrados para outra dimensão e agora precisavam reajustar a esta. Ela tentou falar,
mas a garganta estava seca. Conseguiu apenas acenar com a cabeça. Sim, ela podia ouvir. Sim, ela estava de volta. Mas não completamente. Porque uma parte dela ainda estava naquele lugar de luz e paz, e sabia que sempre estaria. Os dias seguintes foram uma confusão de testes, procedimentos, conversas médicas sobre stents e medicação e mudanças de estilo de vida. Eles explicaram que tinha sido um infarto causado por uma combinação de estresse, genética e um bloqueio arterial que ninguém sabia que existia. Explicaram que teve sorte de estar no hospital quando aconteceu. Que minutos a mais e poderia ter sido fatal. Que tecnicamente, seu coração tinha parado por quase 3 minutos. Que estava, por definição médica, clinicamente morta. E que voltou. Mas ninguém perguntou o que ela tinha experimentado naqueles 3 minutos. Ninguém pareceu interessado em saber se havia algo além das leituras dos monitores e das intervenções médicas. E Cecília não sabia como começar a explicar. Como você diz para pessoas ocupadas com protocolos e procedimentos que viram luz? Que sentiu presenças? Que experimentou paz tão profunda que transformou completamente sua compreensão da realidade? Então ela ficou quieta. Guardou aquilo para si mesma. E observou como o mundo ao redor continuava exatamente o mesmo, enquanto ela tinha mudado fundamentalmente. A primeira coisa que notou foi o silêncio. A voz ansiosa na cabeça, aquela companheira constante de décadas, estava diferente. Não tinha desaparecido completamente. Os pensamentos ainda vinham, as preocupações ainda surgiam. Mas havia espaço entre eles agora. Havia pausas. Havia momentos de quietude que não existiam antes. E quando a ansiedade começava a aumentar, ela podia fazer algo que nunca conseguirá antes. Podia fechar os olhos e voltar. Voltar àquele momento de paz. Não com a mesma intensidade, não com a mesma totalidade, mas o suficiente. O suficiente para lembrar. O suficiente para saber que a ansiedade era apenas ondas na superfície, e que debaixo, nas profundezas, ainda havia quietude. A segunda coisa que notou foi a falta de medo. Não a ausência completa de medo, ela ainda era humana, ainda tinha reações instintivas. Mas o medo existencial, aquele terror profundo da morte e do desconhecido, tinha desaparecido. Porque ela sabia agora. Sabia que a morte não era escuridão, não era fim, não era aniquilação. Era transição. Era passagem. Era, de forma estranha e inesperada, libertação. E saber isso mudava tudo. Mudava como ela vivia cada dia. Mudava suas prioridades. Mudava o que parecia importante e o que parecia trivial. Uma semana após receber a alta do hospital, ela estava em casa com os gêmeos. Eles tinham ficado assustados, o ex-marido tinha trazido eles para visitá-la no hospital e ver a mãe toda conectada a máquinas tinha sido traumático. Agora eles estavam grudados nela, com medo de deixá-la sair do campo de visão. E naquela noite, enquanto colocava os dois para dormir, o filho olhou para ela com olhos sérios e perguntou: "Mãe, você vai morrer?" Antes, Cecília teria entrado em pânico com essa pergunta. Teria dado uma resposta evasiva, tentado proteger ele da verdade, mudado de assunto. Mas agora, sentada na beira da cama com a luz noturna projetando estrelas no teto, ela sentiu aquela paz profunda subir à superfície. E respondeu com uma honestidade que surpreendeu a si mesma. Um dia, sim. Todo mundo morre. Mas não é o que você pensa. Não é assustador. E não é o fim. É só mudança. Como quando você muda de roupa. O corpo é só a roupa que usamos aqui. E quando não precisamos mais dele, passamos para outra coisa. O menino pensou sobre isso por um momento. Como você sabe? Ele perguntou. E Cecília sorriu. Porque quando meu coração parou no hospital, eu vi um pouquinho do que vem depois. E era bonito. Era cheio de luz. E eu não estava sozinha. Tinha gente lá, ou seres, ou anjos, ou como você quiser chamar. E eles eram feitos de amor. De amor puro. E eu estava em paz. Mais em paz do que nunca estive na vida inteira.
O menino a estudou com aquele jeito que crianças têm de saber quando adultos estão dizendo a verdade. Mas você voltou, ele disse finalmente. Voltei, Cecília confirmou. Porque ainda não terminei aqui. Porque ainda quero ver você e seu irmão crescerem. Porque ainda há coisas que quero fazer e dizer e ser. Mas um dia, quando for a hora certa, vou para aquele lugar de luz. E você não precisa ter medo disso. Porque é lindo lá. O menino se aconchegou contra ela, reassegurado de uma forma que mentiras protetoras nunca conseguiriam. E Cecília percebeu algo. Percebeu que o maior presente que a experiência de quase morte tinha dado não era apenas para ela. Era algo que podia passar adiante. Uma perspectiva. Uma paz. Uma certeza de que há mais, sempre há mais, e que o amor que nos sustenta não termina quando o coração para de bater. Nos meses seguintes, Cecília começou a mudar sua vida de formas pequenas mas significativas. Reduziu as horas de trabalho. Precisava do dinheiro, sim, mas percebeu que precisava mais de tempo. Tempo com os filhos. Tempo para apenas existir sem agenda, sem pressa, sem a constante compulsão de fazer mais, ser mais, conquistar mais. Começou a meditar, algo que sempre tinha descartado como bobagem New Age. Mas agora entendia. Meditação não era sobre esvaziar a mente, algo que ela nunca conseguiria de qualquer forma. Era sobre tocar aquele lugar de quietude que descobriu existir debaixo do barulho. Era sobre voltar, mesmo que por momentos breves, àquela paz que experimentou entre a vida e a morte. Ela começou a falar sobre a experiência, cautelosamente no começo. Primeiro com a terapeuta, que ouviu sem julgamento e reconheceu como experiência de quase morte, algo documentado em literatura médica, comum entre pessoas que foram ressuscitadas. Depois com alguns amigos próximos, alguns dos quais olharam com ceticismo, outros com fascínio, outros ainda com seu próprio reconhecimento silencioso de que também tinham vislumbrado algo além do véu mas nunca tinham tido coragem de falar sobre isso. E então, 6 meses após o infarto, algo inesperado aconteceu. Ela estava no hospital, tinha voltado ao trabalho meio período, e estava cuidando de um paciente idoso que estava morrendo. A família tinha ido embora por algumas horas para descansar, e era apenas Cecília e o homem, sua respiração ficando cada vez mais superficial, cada vez mais espaçada. Ela tinha visto isso centenas de vezes. Sabia reconhecer os sinais. Ele tinha talvez horas, talvez minutos. E então ele abriu os olhos, aqueles olhos que tinham estado fechados o dia todo, e olhou para ela com uma clareza surpreendente. Você vê eles? Ele sussurrou. Vejo quem? Cecília perguntou, aproximando-se. O homem sorriu, e o sorriso era de pura alegria. Os anjos. Estão aqui. Esperando por mim. E Cecília sentiu algo. Sentiu o ar ficar denso. Sentiu aquela presença que reconhecia de sua própria experiência. E embora não pudesse ver nada com os olhos físicos, ela sabia. Sabia que ele estava dizendo a verdade. Que havia presenças no quarto. Que o véu estava fino. Que ele estava prestes a cruzar. Ela segurou a mão dele, aquela mão frágil e manchada de idade, e disse algo que nunca teria dito antes de sua própria experiência. Eu sei. Eu já vi eles também. E você não precisa ter medo. É bonito onde você está indo. É cheio de luz. E você vai estar em paz. O homem apertou a mão dela com força surpreendente, os olhos enchendo de lágrimas de alívio. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por saber. Por não achar que estou louco. E então ele fechou os olhos, ainda sorrindo, e minutos depois sua respiração parou. Suavemente. Pacificamente. Como alguém deslizando para o sono. E Cecília ficou ali, segurando a mão dele por mais alguns minutos, sentindo a presença no quarto lentamente se dissipar, como se os anjos, tendo cumprido seu propósito, estivessem partindo, levando a alma dele com eles. E ela não sentiu tristeza. Sentiu gratidão. Gratidão por ter podido estar presente. Por ter podido reassegurar um homem morrendo de que não estava sozinho. De que não havia nada a temer. De que estava, de fato, indo para casa.
Aquele foi o momento em que Cecília soube qual seria seu novo propósito. Ela continuaria sendo enfermeira, mas com foco diferente. Começou a trabalhar exclusivamente em cuidados paliativos, cuidando de pacientes terminais. E trouxe consigo aquele dom único. A habilidade de sentar com os moribundos e dizer, com autoridade de quem sabe, não tenha medo. Eu estive lá. Vi um pouco do que te espera. E é lindo. É paz. É amor. É tudo o que te disseram que seria e mais do que palavras podem descrever. E ela viu a diferença que fazia. Viu como pacientes que estavam aterrorizados se acalmavam. Como famílias que estavam em pânico encontravam consolo. Como o processo de morrer, que é frequentemente tratado como falha médica, como algo a ser combatido até o último segundo, podia ser transformado em algo sagrado. Em transição consciente. Em passagem honrada. 3 anos após seu infarto, Cecília estava sentada num jardim de hospital com uma paciente jovem, uma mulher de 20 e poucos anos com câncer terminal. A mulher estava apavorada, com raiva de Deus, com raiva do universo, sentindo que tinha sido roubada de uma vida que mal tinha começado. E Cecília ouviu tudo isso, toda a raiva e o medo, sem julgamento. E então, quando a mulher finalmente se acalmou, exausta da própria emoção, Cecília começou a falar. Falou sobre seu próprio infarto. Sobre os 3 minutos de morte clínica. Sobre a luz. Sobre as presenças. Sobre a paz que transcendia toda a compreensão. E sobre a certeza absoluta que trouxe de volta, de que somos mais do que estes corpos. Que a morte não é fim. Que há amor esperando do outro lado, um amor tão puro e incondicional que faz todo o sofrimento terrestre parecer pequeno em comparação. Não estou dizendo que não dói, Cecília disse gentilmente. Não estou dizendo que não é injusto que você esteja passando por isso tão jovem. É injusto. É terrível. E você tem todo o direito de estar com raiva. Mas o que posso te dizer, com certeza absoluta, é que a morte não é o que você teme. Não é escuridão. Não é fim. É passagem. E do outro lado a luz. E paz. E amor. Mais amor do que você pode imaginar. A mulher olhou para ela por um longo momento, lágrimas escorrendo silenciosamente. Como você pode ter tanta certeza? Ela finalmente perguntou. E Cecília sorriu. Porque senti. Vivi, experimentei. E aquela paz que senti nos 3 minutos em que estava morta foi mais real do que qualquer coisa que experimentei nos 38 anos em que estava viva. Foi tão real, tão profunda, tão absoluta, que mudou completamente quem eu sou. E agora vivo diferente. Vivo sem medo da morte. Vivo sabendo que cada dia é presente. Vivo sabendo que sou amada de formas que não posso ver, mas posso sentir. E quando minha hora chegar de verdade, não vou resistir. Vou abraçar. Porque sei que estou voltando para casa. A mulher ficou quieta, processando. E então disse algo que fez o coração de Cecília apertar. Eu queria ter sua paz. Cecília pegou a mão dela. Você pode. A paz não vem de não morrer. Vem de aceitar que morte é parte natural da vida. Vem de entender que você é mais do que seu corpo. Vem de saber que é amada, profunda e eternamente amada, não importa o que aconteça. E essa paz está disponível agora. Não precisa esperar até estar morrendo para sentir ela. Elas sentaram juntas em silêncio por um longo tempo, apenas segurando as mãos, enquanto o sol se punha e o jardim se enchia de sombras longas. E Cecília sentiu aquilo de novo. Aquela presença. Aquela densidade no ar que indicava que o véu estava fino, que havia seres do outro lado prestando atenção, oferecendo conforto invisível mais real. E quando finalmente se levantou para ir embora, a jovem mulher assegurou. Obrigada, ela disse. Você me deu o único presente que importa. Você me deu esperança de que há algo depois. E isso muda tudo. Hoje, Cecília carrega aquela experiência como um farol. Ela ainda tem ansiedade às vezes. Ainda se preocupa com os filhos, com as contas, com os problemas do dia a dia. Mas há uma diferença fundamental.
Há um lugar dentro dela que pode acessar,